Olá, seja bem-vindo ao canal Lá Sofia. Meu nome é Giovana e eu tô aqui hoje para fazer uma leitura geral, coletiva, atemporal, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Leão. Essa é uma leitura geral, coletiva, portanto ela não vai ressoar com todo mundo. Pegue apenas aquilo que ressoar com você, ok? Agora, se você quiser uma leitura específica na tua energia, meu link do Instagram tá aqui embaixo para você entrar em contato para leituras particulares, ok? Agora vamos ver o que o tarot tem a nos dizer para o signo de Leão. Para quem ressoar essa leitura, eu tô vendo que nesse momento você tá, sabe, num momento de dúvida. Algumas pessoas têm muitas opções, têm medo de errar. Outras pessoas têm medo de tomar ações, sabe? Tem um medo, um receio de decidir. Então você meio que paralisa. Você vem de um momento onde você já buscava um equilíbrio na tua vida. Então você poderia estar buscando um equilíbrio, uma harmonia, uma cura. E quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, começa a mexer nisso, começa a estudar o autoconhecimento, a gente começa a olhar para dentro, para o nosso inconsciente, sabe? A gente sente que algumas coisas bagunçam. Bagunçam por quê? Porque a gente está remexendo na sombra. O que são as sombras? Sombras é tudo aquilo que a gente passou, seja um trauma, sabe, uma dificuldade, tudo aquilo que marcou a gente muito forte, principalmente emocionalmente, principalmente na infância, aquilo fica no nosso inconsciente. Só que aquilo que é meio jogado debaixo do tapete. Por quê? Porque o cérebro procura o tempo todo proteger a gente. Ele procura se afastar da dor e do medo, né? E procura o prazer o tempo todo. Então aquilo que a gente coloca debaixo do tapete, não quer mais nem olhar, se chama sombra psicológica. Então, quando a gente começa a remexer, sabe, até para se curar, meio que surgem, sabe? Surgem as coisas. Imagina um lago com uma água cristalina, que é o que está de fora, é o visível. E você vai lá e começa a mexer na terra embaixo da água. De repente, aquilo que era límpido, cristalino, começa a ficar tudo turvo, não é? É isso, é essa metáfora, quando a gente começa a mexer nas coisas internas, também começam a aparecer as sombras. Começa a aparecer, os medos, eles ficam mais evidentes. Só que se você reparar nessa mesma metáfora, quando você dá o devido tempo, os sedimentos, eles tendem a ir para baixo, para o fundo, e a água volta a se tornar cristalina de novo. Então eu vejo pessoas aqui que podem estar num momento de transição ou num momento da vida em que elas estão tendo que lidar com escolhas, mudanças de vidas ou ainda esse autoconhecimento, essa busca interior de autoconhecimento que você começa a remexer nas coisas, sabe? Nos teus sentimentos. A presença da lua aqui nas cartas fala muito sobre isso, sombra, sobre o meu inconsciente, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, pessoas que estão tentando equilibrar essas emoções. No fundo do baralho tem a carta da força, que é o arcano maior que fala justamente disso, da gente domar esse ego, domar essas nossas questões, nossos impulsos mais selvagens, nossos impulsos, sabe, mais humanos e animais, a gente tentando, sabe, integralizar essa sombra, que quando a gente joga luz na sombra, né, ela se dissipa. Então, são pessoas que estão buscando o autoconhecimento, né, só que você tá agora num momento em que você tá enxergando, justamente esse efeito colateral, enxergando essas coisas que a sombra tá te trazendo. Sabe, existe até uma expressão chamada noite escura da alma, que é quando, sabe, quem está no autoconhecimento é como se você entrasse numa floresta escura, onde você sente angústia, sabe? Quando você começa a fazer as limpezas, também começa a surgir, sabe? Você vai cavucando lá de dentro as angústias, os medos, você vai cavucando esses sentimentos que estavam tantos anos guardados, às vezes décadas guardados, que atrapalhavam você de seguir em frente, que te paralisavam e você nem sabia.
nem imaginava que era isso que estava te atrapalhando, te sabotando. Só que o que você não está vendo é que lá dentro, lá no fundo, tem uma força espiritual enorme, um poder criador, uma criatividade, um poder espiritual, uma força interna, um poder que você nem é capaz de imaginar que você tem. Um poder, uma força que nós temos, porque é o fogo da vida, é o elemento da vontade de viver, a vontade de fazer, a vontade de se transformar. É uma criatividade imensa, é um poder criador enorme que a gente tem dentro da gente, que faz com que a gente, sabe, resgate esse poder pessoal. Quando essa fase passar, sabe, você pode estar confuso, algumas pessoas meio que numa ilusão, mas quando você ultrapassar essa noite escura da alma, passar essa fase, você vai começar a resgatar um poder enorme, porque só quem tem o ego muito forte é capaz de olhar para dentro, é capaz de se revisar, é capaz de buscar uma transformação. Nesse momento você está atraindo novidades, assim, algo na tua vida, ainda está no início, mas algo na tua vida que vai te satisfazer, vai te deixar mais contente. O pajem de copas, o pajem da esperança, sabe? Você está atraindo isso para você, mas ainda está tudo muito no início, ainda está tudo muito confuso, você ainda não está enxergando essas coisas. O que você precisa fazer para que essa mudança aconteça é entender essa dinâmica primeiramente, esperar essa dinâmica, porque você vai passar, tá acabando, mas você vai ter um entendimento, você vai compreender cada fase, mas tendo paciência, sabe? Sendo resiliente, tendo paciência para esperar essa fase de transição acabar. Essa fase faz parte do autoconhecimento, faz parte da limpeza. Os teus medos aqui, talvez o teu maior medo aqui é justamente encarar tudo isso, porque a carta da justiça é uma carta kármica, que ela fala, olha, você vai colher aquilo que você plantou. Então, talvez o teu medo aqui, ou de algumas pessoas, seja olhar para tudo isso, encarar essa transformação de frente, porque você vai ter que ser firme e forte. No momento que você decidir mudar, você vai ter que seguir em frente. Não tem como desver alguma coisa, sabe? Quando você expande a consciência, até Einstein falava, quando você expande a consciência, não tem mais como você voltar atrás, sabe? Aqui é uma questão de decidir ir em frente, porque no momento que você vai, não tem mais retorno, não tem como desver uma verdade. Você enxergar, começar a olhar para dentro, começar a ver as coisas, não tem como desver alguma coisa, né? Então, teu maior medo é que talvez seja justamente encarar tudo isso. Só que faz parte da vida, faz parte do autoconhecimento, faz parte do crescimento. Você pode crescer pelo amor ou pela dor, mas nos foi mais ensinado a crescer pela dor, né? Vou lá, quebrar a cara, mas eu aprendo. E eu me torno mais forte. Você tem um poder pessoal muito grande aqui que você nem imagina. Como conselho, o tarô está me falando o seguinte, olha, as coisas não são tão pesadas, tão duras, tão doloridas como você pensa. Quando você abrir os olhos para a realidade, você vai perceber isso. As coisas não são tão ruins, tão pesadas, o mundo não é tão horrível quanto você pensa. Porque cada um de nós é um universo e cada um de nós faz o próprio universo. E existe o universo coletivo, mas também existem os universos individuais. A lei da vida é a lei da convicção. Florence Shinn fala isso, a lei da vida é a lei da convicção. Aquilo que eu creio é isso que vai acontecer. Então o conselho do tarô é, olhe as coisas como elas verdadeiramente são. Mas para isso você tem que buscar o autoconhecimento, você tem que entender quem você é, porque você não é vítima de nada. Você não é vítima, você tem sempre o poder de escolher o melhor pensamento, a melhor emoção, o melhor caminho, sabe? Você tem a opção de escolher olhar para a vida com mais boa vontade, com mais, sabe, apreciação. Você tem essa possibilidade. Aqui no final, essa carta, ela fala, princesa, você pode ser o seu próprio
cavaleiro. Ou seja, essa carta, ela tá falando, você tem toda a força que você precisa. Você não precisa de um salvador, você não precisa de ninguém vindo te resgatar. Você pode ser o seu próprio cavaleiro, né? Você pode guiar a tua vida, você não precisa esperar por ninguém, porque você tem força o suficiente para decidir o que vai fazer na tua vida. Decidir os teus caminhos, ok? Espero imensamente que essa leitura tenha ressoado com você. Se ressoou, me conta nos comentários, deixa um like para mim. Te convido a se inscrever no canal para você receber mais e mais mensagens do tarô, ok? Muito obrigada e até mais.